Você já tentou alcançar alguma meta ou desenvolver algum hábito, alguma coisa na sua vida que exigia bastante esforço? Você decidiu, você se determinou, mas você não conseguiu cumprir? Eu sei bem como é isso, já aconteceu comigo algumas vezes, mas tem um segredo que eu quero te contar que pode fortalecer você, fortalecer o seu cérebro e te ajudar a alcançar esses objetivos de metas que às vezes parecem tão distantes, né? Às vezes chega no começo do ano e a gente cria aquele monte de metas. Nossa, nesse ano eu vou ler 40 livros. Esse ano eu vou comer saudável. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Esse ano eu vou conseguir tal coisa. Esse ano eu vou mudar esse tal comportamento. Eu vou criar essa nova rotina, orar mais, ler mais a Bíblia. Enfim, a gente cria um monte de objetivos que são muito legais e muito bons. E às vezes, infelizmente, chega no final do ano e a gente olha para trás e percebe que a gente não conseguiu fazer muito daquilo que a gente queria fazer. E às vezes a gente acha que é falta de tempo ou coisas assim. Na verdade, a construção de hábitos, alcançar metas e objetivos é mais uma jornada do que algo que vem pronto, né? Então, se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, você não pode esperar que isso caia do céu. Você tem que estar disposto a construir isso ao longo da jornada. E por que eu digo isso, né? Porque às vezes a gente estabelece metas incríveis e muito boas, né? Como eu falei, ler muitos livros, ter mais tempo com a família, ou aprender algo novo. Enfim, a gente tem vários objetivos na vida. E a questão é que muitas vezes nós não alcançamos essas metas, esses objetivos, porque nós estamos negligenciando a parte simples do processo. Até porque desenvolvimento de hábitos, né, como ler livro, ir na academia, comer mais saudável, ter uma rotina mais organizada, isso tudo leva tempo. E a formação de hábitos saudáveis, de hábitos novos, exigem 3 ingredientes muito importantes. O primeiro deles é foco. Ou seja, você precisa saber aonde você quer chegar. Então, se você quer ler mais livros, você não pode apenas colocar ler mais. Você precisa ser objetivo, você precisa ter um foco. Por que eu quero ler mais? Qual que é o meu objetivo? Se você quer aprender alguma coisa nova, se você quer desenvolver esse hábito, o que motiva você para desenvolver aquele hábito? E o segundo ingrediente é a disciplina. É aquilo que a gente precisa para manter o hábito, mesmo quando a gente não está com vontade. Você não pode desenvolver um novo hábito sem disciplina. É ela que vai te manter fazendo aquilo, mesmo nos dias que você não tem vontade, mesmo quando você está cansado. A disciplina é o que te vai manter no caminho. E em terceiro lugar, a constância, que é você fazer um pouco todos os dias, é você conseguir manter aquele ritmo, mesmo que você não consiga ler todas as quantidades de páginas de um livro que você tinha estipulado, você vai ser constante, você vai ler aquilo que você consegue para que você possa manter a constância daquele hábito. Então, esses são os 3 ingredientes necessários. Perceba que a questão não é somente o que você alcança com esses hábitos, ou somente os resultados desses hábitos. É por isso que a gente muitas vezes se engana, né? Porque a gente vê as pessoas nas redes sociais, por exemplo, com uma rotina perfeita e tudo mais, e a gente, poxa, eu quero ter essa rotina. Você tenta implementar tudo de uma vez na sua vida. Mas deixa eu te falar um segredo para você conseguir desenvolver hábitos saudáveis e consistentes na sua vida. O segredo é começar simples. E às vezes pode parecer um pouco desanimador, né? Alguns hábitos eles são tão incríveis de serem desenvolvidos, como acordar cedo, ler mais, que você se desanima ao pensar em tudo que você tem que fazer para chegar naquele hábito, ter aquela rotina que você quer ter. A questão é que se você tem um hábito que você quer criar, você precisa começar simples. Pensa assim, você tem um objetivo, você tem uma meta, algo que você quer alcançar. Mas entenda que hábitos, rotina e objetivos não se constroem da noite para o dia. Você precisa ser constante, começar simples naquilo que está ao seu alcance. Então não tem como você correr uma corrida de 10, 15 quilômetros se você não caminha nem 5 quilômetros. Não tem como você querer ler um livro de 500 páginas em um mês se você não consegue nem parar para ler 5 páginas por dia. Então a gente precisa parar de romantizar muito esse processo e simplesmente fazer. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos de hábitos simples, mas que podem te ajudar a construir esses 3 ingredientes que eu falei: foco, disciplina e constância. Porque lembra, não é apenas a meta que você quer alcançar ou o hábito que você quer desenvolver. É sobre quem você se torna nesse processo. Não tem a ver apenas com resultados e performance, tem a ver com a disciplina que você está criando dentro de você. Então, alguns hábitos simples que você pode desenvolver que vão te ajudar a criar essa disciplina e essa constância. Tomar um copo de água logo depois de acordar.
Isso é muito bom para sua saúde. Você arrumar a sua cama é uma coisa muito simples, mas quando você levanta de manhã e já arruma a sua cama, você está criando um senso de autorresponsabilidade e disciplina, fazendo isso um dia após o outro, mesmo que não traga resultado aparente. Outra coisa, tomar água durante o dia. É uma coisa muito simples, mas tem gente que às vezes esquece. E isso também vai de questão de disciplina, então você coloca um lembrete para você ter sempre o hábito até que se torne natural para você. Algo que eu também desenvolvi para o meu próprio bem-estar foi a respiração consciente. Então, ao longo do dia, mesmo que eu esteja no trabalho, em casa, na igreja, na academia, eu estou sempre respirando conscientemente para oxigenar o cérebro, manter a mente calma e ter foco para as atividades do meu dia. Outra coisa que eu faço é anotar as tarefas do meu dia. Eu pego um papel, eu anoto tudo que eu tenho que fazer naquele dia para que eu possa realizar as atividades, ver o meu progresso e estar cada vez mais próximo das minhas metas. Isso me mantém organizado, mantém a mente alinhada naquilo que realmente importa. E isso vai ser bom caso a sua meta seja muito complexa, porque você consegue quebrar para fazer um pouco dela em cada dia e alcançar essa meta com muito mais facilidade. E agora falando de leitura, eu gosto de ler sempre de 5 a 10 páginas por dia de um livro. Então eu não prometo para mim mesmo que eu vou ler 30, 40 livros por ano. Eu vejo pessoas que elas leem muitos livros por ano e eu admiro muito, quero chegar lá um dia. Mas o meu desejo é ser constante na leitura. Mesmo que eu não consiga ler 2, 3 livros no mês, eu me comprometo a ler essas páginas por dia. Se algum dia eu não consigo ler as 5, 10 páginas, eu fico tranquilo, eu leio 2, 3, aquilo que cabe no meu tempo, na minha agenda, para eu não perder a constância. Então, não importa se você quer ler um livro de 500 páginas, legal. Calcule as páginas que você precisa ler por dia, defina quanto tempo você vai precisar para ler esse livro e se comprometa a ler essas páginas por dia. E sobre ler a Bíblia todos os dias, eu retomei esse hábito alguns anos atrás e eu me comprometi, quando eu estava criando esse hábito de novo, a ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Alguns dias estavam mais corridos, algum dia eu não estava tão bem, mas eu lia e me comprometia a ler pelo menos um capítulo até que eu criasse a disciplina e a constância necessária para aos poucos ir aumentando a quantidade, até que hoje, se por algum motivo eu não consigo parar para ler a Bíblia, eu sinto falta, fico incomodado e eu preciso arranjar um tempo para ler as Escrituras. Por quê? Porque eu comecei devagar e isso se tornou um hábito que foi se enraizando na minha mente. Então é isso que eu deixo para você hoje. Eu sei que você e eu temos muitos sonhos, muitas metas e se Deus quiser a gente vai alcançá-los para a sua glória. Só que o que a gente tem que entender é que a gente não vai alcançar essas coisas do dia para a noite. A gente precisa ser intencional, a gente precisa começar devagar, começar com calma e tendo esses 3 ingredientes, foco, disciplina e constância, você vai conseguir alcançar grandes resultados. Mas lembre-se, começa hoje. Veja hábitos que você pode implementar na sua rotina, que sejam simples, que sejam fáceis de realizar e cumpra-os todos os dias, até que você desenvolva disciplina e foco suficiente para alcançar hábitos mais complexos e mais desafiadores. Bom, esse é um assunto que eu gosto muito de conversar, então se você se interessa sobre essas coisas, sobre como conciliar hábitos, rotina, a sua fé, você pode se inscrever no canal porque vão ter muitos conteúdos ainda a respeito desse assunto e muitos outros. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.